Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do WM Podcast e último episódio da primeira temporada. E hoje é com prazer imenso que recebemos aqui Carol Costa. Empreendedora, começou a empreender com aos 16 anos. Palestrante, mentora, proprietária da escola para empreendedores Potencial Pleno. E amanhã terá uma imersão incrível que se chama O Fim do Empresário Comum. Adorei esse nome, achei sensacional. Seja muito bem-vinda, Carol. Eu que agradeço o convite, que alegria estar por aqui, poder compartilhar, contribuir com quem nos ouvir aqui nesse podcast, e parabéns pela iniciativa, Wellington, muito bacana. Muito obrigado. Carol, começando aqui o nosso bate-papo, eu já te acompanho pelas redes sociais, né, vejo ali tudo que você posta, e teve um post seu que me chamou muita atenção, porque eu falei assim, cara, é isso que, é essa doença que eu tenho, esse é o meu sofrimento, que é a tal da donodependência. Eu tenho um escritório de advocacia, né, já estou tentando há algum tempo já mudar essa ideia de donodependência, mas para quem ainda não conhece esse termo que você utiliza bastante, o que seria, Carol, a donodependência? Quais que são os sintomas disso? O sintoma principal da donodependência é aquele dono de negócio que, se ele sai, explode tudo. Realmente explode, não explode só na cabeça dele, mas as coisas não funcionam, a empresa depende dele. E essa dependência muitas vezes acontece não só porque falta processos, falta liderança, mas porque o dono não sabe como fazer para que ele se torne, não irrelevante para a sua operação, mas menos importante para a sua operação. Então a empresa, ele sofre daquela síndrome de donodependência. Meu Deus, se eu sair, a minha empresa morre. E muitas vezes ele morre porque ele fica aquele sentimento, será que a minha empresa não precisa totalmente de mim? Então essa donodependência acontece, alguns sintomas, né? A pessoa sai de férias, o dono sai de férias, mas ele não sai do celular. Né? Ele sai de férias, mas ele leva o computador, porque vai que... Ele sai de férias, ou feriadinho, ou final de semana com a família, e ele tá com as câmeras da empresa. Não, precisa dar uma olhadinha nas câmeras para ver se a galera fechou certinho a loja, ou então se fez o que precisava fazer. Então é aquele sentimento de que se ele não tiver, as coisas não serão feitas. Esse perfeccionismo que geralmente muito dono de empresa tem e acaba criando essa donodependência. Isso é muito real. Eu que venho da área do direito, a gente tem uma visão que o escritório é o advogado, é a pessoa do advogado. Não, isso aqui tudo sou eu que tenho que fazer, não dá para delegar. E eu tive um tempo da minha carreira que era justamente assim, final de semana, domingo, almoço em família, perfeito, todo mundo aqui comendo, e aqui no celular respondendo o cliente, mandando alguma mensagem importante. E depois que eu fui perdendo um pouco isso, né, fui delegando mais, tendo processos mais bem definidos internamente, a lucratividade aumentou muito. Sim. Fato. A qualidade do tempo com a família, com a esposa, com tudo, se tornou muito diferente, muito melhor. Mas que, conversando com um colega de profissão, eu ainda vejo uma grande dificuldade deles de entender isso. Tipo, não, Gabriel, mas eu não vou contratar mais gente para minha equipe. Ó, o meu lucro aí, não tem como eu contratar mais 2, 3, 4 advogados para trabalharem comigo. Então eu tenho essa perspectiva muito voltada do direito, e você já vem de uma área educacional, né? Você vê que na área educacional de ensino também tem muito disso, ou os empreendedores conseguem passar dessa barreira com facilidade maior? Você sabe que, como eu comecei muito cedo, né, eu tinha duas vertentes, ou eu ia trabalhar para alguém, lá com 16, ou começar a empreender, e eu comecei a empreender. E, claro, não sabia nada de nada, né? E eu comecei a perceber que eu dava aula de inglês na minha escola e ia muito bem. Até ontem eu contei para um cliente meu que a gente estava em consultoria, e ele me falou assim, quais foram os seus fins da empresária comum, né? Eu fico questionando sobre a imersão. E eu falei, eu tive alguns pontos que eu posso dizer assim, aquela empresária comum morreu ali. E aí depois criou outra que eu precisei também deixar de lado, e outra, e assim a gente vai nessa jornada para dar fins a algumas coisas que são comuns, mas não são normal. Então com 16 eu achei, se vou dar todas as aulas de inglês, assim eu tenho o salário, a mensalidade que entra para mim. É muito comum, como você falou assim, na área do direito, por exemplo. Então, poxa vida, eu tô aqui com essa petição, eu tô aqui com esse cliente, eu vou fazer 100%, e 100% do que der de retorno vai ser para mim. Muitos donos pensam assim, e por isso criam uma donodependência, tá? Tem aquela máxima, não sei se você lembra, vou falar aqui de uma marca, tá? Mas só pra você ter uma ideia. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Você lembra dessa? Você é dessa época? Não, meu Deus, não agora eu denunciei dessa. minha idade totalmente. Depois vocês googlam, tá? Vou todo no Google. Tinha uma propaganda que dizia assim, o biscoito vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Você tem uma lucratividade porque você não tem funcionários, ou a tua falta de lucratividade poderia ser maior se você
O teu lucro poderia ser maior se você tivesse colaboradores. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Cara, mas eu vou ali, gasto, queimo 2, 3 mil reais numa contratação, não vira, não dá certo. E é por isso que não tem como delegar. E é por isso que não tem como ter time. A falta de clareza de processos, a falta de como fazer, a falta de fazer mesmo, né? Colocar admitir algumas coisas que a gente vai falar aqui, é que faz com que muitas vezes a empresa não cresça. Não cresce porque não tem funcionários ou não tem funcionários porque não cresce, sabe aquela coisa? Fica sempre nessa dúvida e passa muitos anos com isso. Então lá dos 16 aos 25, mais ou menos, uns 9 anos, eu fazia tudo na empresa. Do cafezinho, a aula de inglês, a gestão, mequetrefe, meia boca. E aí em 2010 eu tive um ponto de virada, até porque em 2009 eu fiz um investimento que deu muito errado. E aí em 2010 eu tive que mudar a forma com que eu fazia a gestão da minha empresa. Escola? Não, eu adquiri uma nova escola. Ah, perfeito. E assim, não fiz estudo de mercado, não pesquisei sobre, e tinham acontecido algumas coisas nesse no empreendimento que era novo para mim, mas que já estava 20 anos no mercado, ele tinha uma bagagem que eu não me estruturei para fazer, mas eu entrei de cabeça em 2009 e tomei de cabeça, não tinha água lá, entendeu? Eu mergulhei, mas não tinha água na piscina. E eu lembro que eu levei um tombo, na época muito grande para mim, foram 40 mil reais, e eu falei, caramba, ou eu melhoro isso aqui, ou realmente eu quebro a minha empresa que vai bem. Porque uma das minhas empresas, a primeira escola de inglês, ela ia muito bem, matriculava muito bem e fazia com que, né, o dinheiro rodava muito bem. E eu nem sabia, quanto que era de lucro? Não tinha, não sabia, mas tinha dinheiro sempre em conta. Mas viu o dinheiro ali Isso. sempre. Até que faltou. Até que não teve mais. Então, ali eu costumo dizer que ele foi o primeiro fim da empresária comum. O que é empresário comum? Misturar pessoa física e pessoa jurídica. Erro, Tudo acontece misturado. muito, né? Tô aqui no mercado, vou comprar um café pra empresa e também vou comprar um café pra casa. Qual cartão que eu tenho na minha carteira? Eu tenho o cartão da empresa aqui na carteira. Vai. Então, primeiro erro. Ali em 2010, eu fiz um treinamento muito bacana. Então, o empresário, ele precisa treinar, aprender. Né? Ele precisa estudar. O advogado que decidiu ser empresário, ele precisa estudar para ser empresário. Eu tenho muitos nossos clientes são advogados e quando eles sentam na cadeira, eles dizem, puxa vida, eu sei ser advogado, mas eu não sei ser empresário. Perfeito. Então, e nenhuma faculdade, mesmo eu fiz administração, nem a faculdade de administração te ensina como ser empresário. Então, foi o porquê, esse gancho de mercado que a Potencial Pleno, né, preencheu essa lacuna que a Potencial Pleno preenche, disso uma escola para empresários, para empreendedores. E aí, então, em 2010, eu fiz um treinamento que falou assim, não, ou eu divido, ou daqui a pouquinho essa empresa não existe mais. E de 2010 a 2015, eu fiz um passo a passo de uma gestão que não precisasse de mim. Em 2014, eu fiz uma viagem de 40 dias costa oeste e leste dos Estados Unidos. Foi muito bacana, assim, uma viagem que até hoje eu fico bastante feliz com ela, que era um sonho realizado da Califórnia até a Flórida, subindo lá por Nova York, foi muito massa. Só que quando eu voltei, 40 dias depois, na minha porta tinha os meus amigos empresários dizendo, como é que você passou 40 dias fora? E a tua empresa não morreu? Como é que veio esse dinheiro? Da onde veio esse? Eu falei, meu financeiro me pagou no dia do Prolabore, caiu lá meu Prolabore, e eu continuei a viagem. E ali eu entendi, opa, tem alguma coisa aqui. Mas nada assim, aqui tem uma potencial de... Não. Comecei a auxiliar esses meus amigos que me disseram, você consegue ir lá na minha empresa, me auxiliar com o que você está fazendo aqui? E eu ia genuinamente, eu já tinha a escola, eu ia lá e dizia, cara, você vai precisar, primeiro passo, né? Muitos empresários separar a pessoa física da jurídica. Segundo passo, desenvolver líderes. Né? Eu já não dava mais aula, eu entendi que o meu valor hora era muito mais valioso fora de sala de aula do que dentro de sala de aula. Só que o ego velho que tem que pôr no bolso, ficava onde? Né? Porque aí eu olhava o professor dando aula e pensava, nossa, eu faria melhor. Nossa, a minha aula, você já viu essa minha aula desse tema? Meu Deus! Pera, mas ele tá fazendo muito bem. Sim. Ele tá fazendo muito bem. Eu faço uma analogia de que muitas vezes, quando você olha uma pessoa olha pra você e fala, cara, que cara disciplinado, por exemplo. E talvez na tua cabeça você fala, meu Deus, eu preciso ter mais disciplina. Porque o teu nível de padrão de disciplina tá aqui, e o nível da pessoa que tá te olhando tá aqui. Então você fala, cara, ele é muito disciplinado. Mas pra você não, eu preciso ir mais. E assim como tudo acontece na nossa vida. Quando eu olhava pra aquela aula, eu dizia, caramba, essa aula pode ser melhor. Mas para quem estava dando aula, cara, era o melhor de aula e ele vai subindo. Nós precisamos dar espaço para as pessoas crescerem com a gente. Porque eu lembro que quando eu comecei, não sabia, não sei se você lembra quando você começou. Em que sentido? Como advogado, como profissional, sim. Os desafios. A gente entra em desafios e uma coisa que eu vejo, repete muitos desafios para quem, né, é uma coisa que passa o tempo e a nova safra de advogados estão enfrentando desafios muito próximos dos que eu enfrentei. Eu não tenho muito tempo como advogado, eu tenho 2 anos só. Então, eu tive muito recentemente esses desafios do início da carreira, né? Mas é uma constante. E um ponto que eu noto no meu meio
é que questionamentos que hoje pra mim são muito simples a resposta, quem tá chegando tá desesperado porque não tem aquela informação ainda, sabe? Aquele background ainda. Sim. E aí, quando você dá a resposta, a pessoa faz, meu Deus, uau! Faz total sentido. Agora que você falou, faz total sentido, é isso. Sim, sim. E no começo, é esse passo a passo que talvez muitos empresários, talvez não, pela experiência de, nos últimos 5 anos, ter atendido diretamente 1 a 1, ou dentro dos meus treinamentos menores, mais de 1.000 empresários, caramba, mas a pessoa, ela não vai nunca entrar no mesmo nível que você. Sim. Nunca. Não tem como. Ah, mas eu trouxe um sênior do mercado. Pois é, mas é a tua empresa. Tem o teu jeito, tem a tua cultura, tem a sua forma de fazer negócio. Então, quando a pessoa entra, ela entra sempre júnior, mesmo sendo sênior. E ela precisa ter o passo a passo de aprendizado e não só a paciência do dono, né, a paciência de quem está ali na frente, do líder, de um coordenador, de um gerente, mas também um passo a passo de como que ela evolui mais rápido. E é nesse passo a passo que muita gente pena. Então, lá em 2010, quando eu entendi que precisava mudar alguma coisa, falei, opa, tem um passo a passo aqui, um passo a passo de atendimento, um passo a passo de sala de aula. Na minha aula eu posso colocar assim, qual é o passo a passo de uma aula que é uma aula que o aluno aprende, né? Que a pessoa que está ali para aprender inglês vai aprender inglês. Esse é o passo a passo. Ótimo, então bora treinar essa galera? E aí eu encontrei esses dias atrás, passando pelas minhas fotos aqui, meu planejamento estratégico de 2014, com o meu time. Sim. Quanto que é seu valor de hora, como que seriam as salas de aula, como que a gente organizaria isso, qual que seriam as campanhas de matrícula. Então esse é um momento do ano, a minha imersão amanhã, por exemplo, é para essa organização. Quando eu olho para 2024, quais são os pilares fundamentais da minha empresa? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso trazer? Quem eu preciso que já não dá mais nesse time? Então, essa construção é uma construção anual. Mas precisa ter de 3 anos, 5 anos? Sim, claro. Mas o mundo que a gente vive hoje, ele muda assim, ó. Muito rápido. Ele muda assim. Aí você tem um plano, eu tenho aqui um plano estratégico de 30 anos. Eu não sei como é que vai estar o mundo daqui a 30 anos. Eu posso, a não ser que seja um cara muito extremamente visionário, e aí, claro, existem esses visionários, mas são os pontos fora da curva. Sim. Então, o que a gente vê no dia a dia, o que nós geralmente trabalhamos, nosso dia a dia como empresários, é assim, caramba, esse ano, faço uma perspectiva, como é que foi esse ano? Show, projetando para frente 1 ano, 3 anos, eu desejo ter franquias, eu desejo expandir como filiais, eu desejo ser o melhor do meu bairro, ser o melhor da minha cidade. Essas são decisões importantes que, se o dono não para tomar, ele vive da dependência. Aí mora a dependência, entende? E olha a importância desse planejamento que você traz e que vai trazer amanhã na imersão. As pessoas, elas pensam o início de ano como é o momento de criar novas metas. Eu quero ser o melhor da minha cidade. Eu quero ser 20% de crescimento no próximo ano, 20% de crescimento. Tá, é isso que você quer? É isso que eu quero. Você vai colocar sua energia? Eu vou colocar minha energia inteira nisso, eu vou conseguir. Como? Não, mas eu vou colocar minha energia. Não, tudo bem, eu entendi que você vai colocar sua energia. Mas você parou para pensar o como você irá chegar até este ponto? Ter a meta é necessário? Sim, você precisa saber, ter a visão de onde você quer alcançar. Mas você precisa entender também qual que serão os passos que você dará até alcançar essa meta. E pegando também o gancho na sua fala anterior, me veio uma dúvida que eu queria a sua opinião a respeito. Na sua visão, quando você falou, todo mundo que entra hoje numa empresa é júnior porque ele não tem experiência, a cultura dentro daquela empresa. E aí a gente tem uma grande dificuldade de escolher ou de investir o seu tempo entre você treinar alguém que já faz parte da sua equipe para que ela cresça, ou você trazer alguém de mercado para complementar a sua visão, alguém com uma visão distinta. O que hoje você percebe que é mais efetivo? Sei que cada situação é uma situação, mas o que você nota que é mais efetivo? Beleza. Eu recebi essa pergunta essa semana, por isso que Sério? eu ri. Essa semana eu estava num painel, né, com palestrantes que passaram o ano num evento, e aí eu recebi exatamente essa pergunta. Foi muito interessante. Todos nós respondemos, quem estava lá comigo no painel. Depende, e aí, na minha percepção, tá? Depende do momento da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que está começando agora, para um empresário, um empreendedor que, assim, tomou a decisão de empreender, abrir o seu negócio. Muito provavelmente por questões financeiras, caixa, ele vai trazer alguém júnior. O que acontece no Brasil, tá? E aí eu não falo de Brasil, porque eu moro no Brasil, empreendo no Brasil. Você tem alguém na família que tem uma habilidade, né? Eu tenho lá um irmão, um primo, um sobrinho que sabe vender, que é muito bom com planilhas, eu trago essa pessoa para dentro. Geralmente essa pessoa é júnior. Por quê? Porque você pode pagar um salário de um júnior e você tem tempo para ensinar. Sim. E aqui nós estamos falando do microempresário, tá? Lá quem está começando pequeno, microempresário. Então ele tem tempo e ele não tem caixa. Essa combinação, tenho tempo, não tenho caixa, júnior.
Não tem muito o que pensar, tá bem? Então, na minha percepção, esse é o ideal. Eu tenho tempo para ensinar, para que a gente tá aprendendo, inclusive eu tô aprendendo junto com essa pessoa, né? E o caixa tá apertadinho, eu posso ali pagar o que um júnior recebe. A empresa vai crescendo, ela vai saindo ali da infância, vai indo para adolescência, jovem e adulto, as coisas começam a ser mais desafiadoras, porque é uma ilusão do empresário de que quando ele for maior, grande, se é o desejo dele ter uma grande empresa, que ele vai ter menos problemas, né? Pelo contrário, quanto mais você expande, mais desafios aparecem para você resolver. Aquele que resolve problemas, ali mora, né, o dinheiro, ali mora a solução, ali mora o mercado que precisa ser atendido. Então, quando a tua empresa vai crescendo, você precisa fazer uma diversidade de pessoas. Ter diversidade de pessoas, diversidade de pensamentos, diversidade de opiniões, ter diversidade. Diversidade dentro de uma cultura única. Vamos pegar assim, se a sua empresa não tem cultura, são duas linhas. Ou você cria cultura, ou você segue cultura. O que é seguir cultura? Qual que é a cultura que existe no mundo hoje? Tá? Então, quando a gente olha para redes sociais, quando a gente olha para os amigos ou pessoas próximas, TV, jornal, meios de comunicação, você vê muito pessimismo, negativismo, reclamação. Então, você olha para algo que extremos, né? Pessoas extremistas, ou é um ou é o outro, né? Ou é esquerda, ou é direita, ou é A, ou é B. Então, essa é a cultura que está lá fora. Se você não cria uma cultura dentro de casa para sua empresa, a sua empresa vai ter essa cultura de fora. Ok? Fofoca, reclamação, pessimismo, mimimi e tal. Vai ter extremismos. Então, quando a pessoa entra para sua empresa, ela precisa entender que dentro daquele ecossistema, dentro daquele sistema, aquela é a cultura. E aí você coloca o que você deseja dentro da sua cultura como empresário. Você e os seus líderes, enfim. Você trabalha a cultura da sua empresa. Quando alguém vem de fora, com essa diversidade, vem uma pessoa sênior. Essa pessoa sênior, eu brinco que ela entra júnior, porque ela traz a competência técnica do mercado, mas ela não tem a competência comportamental da tua empresa. Então, quando ela entra na tua empresa, ela precisa desse momento de entender, opa, aqui as coisas funcionam assim. Treinamento, onboarding, aí tem esse passo a passo para que a pessoa compreenda. Geralmente, uma pessoa sênior faz isso mais rápido. Ela entra e pouco tempo depois ela já integra para dar resultado, para gerar resultado. Uma pessoa júnior, ela tem não só que buscar a parte comportamental, mas também a parte técnica. Então, leva mais tempo. Perfeito. Então, depende muito do tempo, onde a empresa está, da empresa, caixa e tempo do líder, não só do dono da empresa, né? Como eu trabalho com pequenos e médios empresários, o empresário está muito envolvido na operação. Está sempre bastante envolvido na operação. Tempo e grana. Depois de um tempo vai ser diversidade de pessoas, opiniões, pensamentos, porque é isso que fomenta a criatividade, é isso que fomenta uma visão que vá atender públicos diferentes. E aí, claro, trazer essas pessoas para dentro de uma cultura criada. Porque se você deixar por uma cultura seguida, se o empresário se deixar, não, puxa, deixa aí, o nosso jeitão, o pessoal entende. Não, não é bem assim, o pessoal não entende. O que é aqui é aqui? Como que é trabalhar aqui? Trabalhar aqui é assim. E aí cada empresa tem o seu DNA, porque é muito de acordo com o DNA do fundador, do DNA de quem tá lá. E aí, vendo que nossa fala aqui é muito voltada para pequenos e microempreendedores, e nesta ideia de ensinar, de educar ali os profissionais, até criar cultura mesmo dentro da empresa, para você poder ensinar algo, você precisa primeiro aprender, né? E aí eu quero voltar um pouco na sua história para fazer esse link. Você comentou daquele momento que você viaja e volta para o Brasil e você tem ali colegas de outras empresas, mas como que você conseguiu, né? Aquilo que você parecia óbvio, né? Como que você conseguiu viajar, descansar 40 dias, sua empresa não ruiu? E eu sei de um case seu de sucesso que muito antes de se falar em Black Friday aqui no Brasil, você já implementou isso dentro da sua empresa, né? Já foi um case de muito sucesso. Como que foi isso e como que você levou esse ensinamento para o mercado? Legal, show. Excelente pergunta. Eu gosto muito desse case porque não foi uma ideia minha. Então, muitos empresários pensam assim, empreendedores, né? Eu preciso ter as ideias todas, só eu tenho as ideias da empresa. E a gente fazia planejamento estratégico lá em 2010. Então, eu comecei a entender que precisava de planejamento estratégico, que precisava de indicadores, que a gestão era o grande ponto de virada de uma empresa. E em 2010 nós começamos. Ali acho que foi 2011 que a minha coordenadora, que hoje é a proprietária da escola, né? Nós fizemos a transição em 2016. Ela comprou a escola. E ela falou assim, Carol, puxa vida, bem que a gente podia fazer uma Black, né? Uma Black Friday. Não tem aqui, a gente não ouve, era uma cidade pequena, né? E aí eu costumo dizer que hoje é bomba Black Friday, né? A Black Fraud, Black Friday, que acontece todos os anos, mas não era.
não era o que é hoje, né? Então a gente fala lá o WhatsApp tinha acabado de começar, então a gente estava começando, o Facebook estava bombando, e ela falou assim, a gente podia fazer uma Black Friday. O que o nosso cliente quer? E eu falei, ótima ideia, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos numa outra viagem, e eu, massa, vamos fazer. O que o nosso cliente mais quer? Eu era franqueada de uma grande rede de escola de idiomas, e a gente não podia dar desconto no material didático. Nunca podia, não, e o pessoal, o material era R$400. À vista tem desconto? Não tem desconto. No material eu não consigo fazer desconto e tal. E era sempre aquela coisa, a pessoa pedindo desconto e a gente não podendo, porque era uma regra de não dar desconto no material. Até que eu entendi que a gente começou a fazer cálculo. 20% de desconto nas aulas, que era uma prática comum e de campanha, dava a mesma coisa que 50% de desconto no material didático. Então nós mudamos. Não tem desconto nas aulas, mas tem 50% de desconto no material. Ok? Então o cliente, ele teria ali o mesmo benefício, mas uma nova roupagem. Aí eu sempre costumo dizer para meus clientes, gente, palavras vendem, e sabe o que é o melhor? Palavras são de graça. Mas você precisa saber usar as palavras para vender. Então, ao invés de fazer 20% de desconto nas aulas, padrão, todos os meus concorrentes faziam. O cliente dizia assim, tem desconto no material didático? Tem, mas só na Black Friday. Cara, que sacada. E aí, isso é janeiro, Black Friday ia ser em novembro. A pessoa, Black o quê? Black Friday é nos Estados Unidos, tá. E aí tudo a ver com o que a gente fazia, nós éramos escolas de inglês, tudo a ver. Acontece logo depois do dia de ação de graças, por isso, explicava certinho da Black Friday. Então, só em novembro? Só em novembro. Fevereiro? Só em novembro. Março. Hoje eu consigo claramente dizer, curiosidade, antecipação, ok? Então só desconto, e aí quando a gente lançou lá por outubro, que seria 50% de desconto na Black, uau, a galera, não, e como que a gente, não, só na sexta-feira, Black Friday, só na sexta, e eu tinha uma viagem programada para o Rio Grande do Sul, para um treinamento, na Black Friday, e o meu time ficou, no dia, na Black, na sexta-feira, 8 da manhã tinha fila de gente, e aí a minha coordenadora ligou, e o que eu faço? Eu falei, emite senha, faz mais senhas aí o povo vai entregando a senha. Sim, pronto. E vai. Então, nós ouvi o case, um rapaz no Facebook, a escola fechava 8 da noite, ele chegou 8 e pouquinho, ele não conseguiu, daí ele escreveu um textão no Facebook, daí a gente abriu no sábado de manhã para atendê-lo, fizemos mais algumas matrículas, e eu sei que nós fechamos 200 matrículas nesses 1 dia e meio de campanha, 2 dias de campanha, né? Mas eu costumo dizer que não foram só as 200 matrículas nos 2 dias. Foi 1 ano de preparo. Isso é a importância do planejamento. Só que me garantiu o ano para frente, você entende? Eu fiz 200 matrículas, eu tinha 300 alunos, nós fizemos 200 matrículas, eu garanti meu ano para frente. E aí todo ano, aí começou, na Black Friday, Black Week. Então vamos fazer uma semana. Né? E isso consolidou, só que depois da Copa de 2015 e 2016, começou a agitar e não se tornou tanto quanto o peso que tinha. Porque nós éramos a única escola que fazia isso na região, e isso ficou por 3 anos seguidos, e depois a Black Friday começou fortemente no varejo, e agora todo mundo já conhece, já não é uma campanha inovadora, já é algo que você tem que fazer. Inclusive, dentro do calendário que eu vou ensinar amanhã na imersão, de janeiro a dezembro, você precisa ter o teu calendário de campanha. Então, você não prepara Black Friday em outubro ou setembro. Você prepara Black Friday agora, a tua Black do ano que vem. Mas qual é o produto que eu vou colocar? Não estou falando de produto, estou falando de campanha. Né? Então, essa preparação é fundamental. E essa foi uma virada incrível para nós, porque aí eu garanti caixa futuro. Não precisa, vou começar o ano. Está garantido, a empresa está garantida por 1 ano para frente. E agora? Agora a gente pode fazer ainda melhor. E aí foi uma virada empresarial muito forte para nós. Alguns pontos que me chamam a atenção. Primeiro, uma dúvida. A sacada de ter percebido. A ideia do Black Friday foi da coordenadora, da né? Carla, sim. Mas a sacada de perceber, gente, a gente não consegue dar desconto no material, mas calma, vamos pegar e transformar o desconto que nós já damos para o nosso cliente em uma nova roupagem. Isso. Ela partiu de você, partiu dessa coordenadora, você lembra quem que teve... Porque assim, eu achei genial, porque eu sou muito a favor como você disse, da forma que nós utilizamos as palavras. Sim. Tudo tem 2 formas de chegar até nosso cliente, até nosso colaborador. E a sacada que vocês tiveram foi sensacional. Você lembra quem teve isso na época? Eu não vou te escrever como quem teve. Fomos nós como time. E eu não posso dizer nem que foi somente eu e ela. Nós fazíamos tudo uma gestão mais aberta, né? Ela era meu braço direito, nós fazíamos bastante coisa juntas. E aí nós fomos fazendo cálculo. O que a gente poderia fazer? O que o cliente quer? Essa foi a primeira pergunta. O que o cliente sempre quer? O cliente sempre quer... Aí começou, né? Ele sempre quer brinde, ele sempre quer mochila, ele sempre quer tal coisa, ele sempre quer uma caneca, ele sempre quer... Ótimo, então, mas isso a gente já faz.
que ele quer? E aí veio, eu não sei dizer se eu, ela ou alguém do time, ele sempre quer desconto no material didático. E a gente nunca pode entregar. Será que não tem como, né? Pô, desconto no material. E aí começou o cálculo, peraí. O nosso desconto máximo é 20%, dá tanto, no material equivale, dava um pouquinho mais, no material de 50%, equivale a, opa, meia bolsa no material é legal, porque ele ganha um material por ano, né? Matrícula anual, 2 materiais no ano, um material nós damos de presente para ele. E aí foi cálculo. Mas se eu comprar o material à vista, aí eu tinha lá com a minha franqueadora. Se eu comprar o material à vista, eu ganho 8% de desconto no material à vista. A gente já faz com que essa margem, mas para ter um material, comprar material à vista, eu não vou comprar de uma vez só, eu posso fazer umas pequenas compras. Quem que é o livro que a gente vai atacar? Vai ser o livro tal, beleza, matrícula para idade de tal idade a tal idade. E aí nós começamos a desenhar isso, mas como time, ali comigo, com ela, com alguns dos nossos colaboradores que estavam na época com a gente. Mas voltando à roupagem, eu gosto nós precisamos olhar para o que dá certo. A grande empresa é a pequena empresa que fez a tarefa de casa. Tá? O que dá certo? Você entra num site, e aí você vê uma camisa, ok? Camisa é R$150 mais R$30 de frete, beleza? Um site tá R$150 a camisa, R$30 de frete. No outro está R$180 frete grátis. Qual deles que o teu dedo clica? Frete grátis vai na hora. Na hora. Então, mas é o mesmo R$180. Mas essa percepção, ela precisa estar já dentro do nosso dia a dia como empreendedor, como empreendedores. De como que o cliente percebe melhor o meu produto, o meu serviço. Então, como que eu posso fazer uma roupagem, uma embalagem? Embalagem vende. Nós precisamos... Embalagem sim vende. Se você vai numa loja e você vê uma caneca, numa caixa linda, ela você tende a ter muito mais vontade de comprar do que simplesmente a caneca na prateleira, né? Então, entender como que você coloca uma roupagem dentro do teu produto ou dentro até mesmo do teu serviço. Não é que o serviço é uma coisa que você não pega, não tem como assim, tô levando esse serviço para casa, assim como uma caneca, mas é intangível, mas você consegue gerar uma experiência para o teu cliente e uma nova roupagem. Isso agrega valor, isso faz com que você possa também agregar um valor maior para a tua empresa e a tua margem também seja melhor. Então é um efeito dominó positivo. Em qual cidade que vocês começaram essa primeira escola? Araucária. Araucária. Aqui na região metropolitana de Curitiba. Neste sentido, a partir do momento que vocês começam com essas práticas, que para a época eram totalmente disruptivas, né, do mercado, imagino eu, até porque como você comentou que a escola de vocês era uma franquia de uma mesma escola, os outros parceiros dessas franquias começam a procurar vocês para aprender sobre isso? Também. E em que momento que tem essa virada de chave na sua vida especificamente para você começar a ensinar empreendedorismo, né? Você já tinha experiência prática, já tinha passado pelos desafios, aprendido. Sim. Que momento que você tem essa virada para ensinar empreendedorismo de fato? Então, nós começamos lá com a Black e aí pequenos eventos. Carol, ensina as minhas secretárias aqui o que vocês estão fazendo de matrícula. Legal. Então, a gente fazia pequenos eventos para 2, 3, 4 pessoas. A minha irmã, que hoje é minha sócia, também tinha uma unidade. Nós não éramos sócios na unidade. A unidade dela é em Colombo, também aqui na região metropolitana. Era em Colombo. E nós duas, ela começou, o que está acontecendo aí que está funcionando? Eu fui lá, dava lá treinamentos. Tinha uma colega da cidade do lado. E ela dava treinamentos. Até que um dia... a minha irmã era muito forte no pedagógico, na parte de aula, redução de sotaque, muito forte em pedagógico. E eu muito forte nas vendas. Então, nós vamos fazer um pequeno evento, que a gente une professores e secretárias, né, que faziam as secretárias que eram vendedoras. E a gente faz um pequeno evento, beleza. E começou a se divulgar, paga o coffee. Aí, daqui da região metropolitana, não, traz o teu time, tudo que você precisa pagar o coffee. Paga o coffee. Mas... eu não dava palestra, minha irmã não dava palestra. O que a gente fazia era gerir as nossas empresas. Vamos contratar uma palestrante? Vamos contratar uma palestrante. Beleza, aí contratamos uma palestrante. E no dia apareceram 100 pessoas. Nossa, excelente número. 100 pessoas. Eles iam confirmando, 2, 3 aqui, 3, 4 ali. Pessoal de Santa Catarina aqui na divisa com o Paraná começou a vir. E a palestrante não foi. Não apareceu. Tem uma confusão gigante naquele, reclamação. E aí no final, entregamos o evento, né? Entregamos com aquilo que a gente tinha proposto. E no final do dia, nós sentamos juntas. Caramba, isso aqui tá dando muito trabalho. Tem que começar a dar dinheiro. E nesse dia que a palestrante não foi, vocês duas foram as palestrantes? Sim. A gente assumiu. Porque nós temos uma linha de trabalho sempre, né? Desde... Se não tem... O que não tem remédio, remediado está. Ela não vai vir. Nós vamos ter que subir então e falar lá. A gente já estava programada para fazer isso. Ao invés de falar por 1 hora, vamos falar 1h30 eu, 1h30 você, e a gente resolve. E esse evento o resultado dele foi muito positivo.
Mas inicialmente não. Por quê? Porque teve atraso. Eu mesma, nós pegamos um baita de um trânsito para chegar no hotel onde ia ser o evento. Foi, assim, um caos. E no final as pessoas, puxa, isso aqui tá dando muito trabalho. Tá na hora de começar a dar dinheiro. Mas não foi na hora também. Vamos criar uma escola aqui. Não. Em 2015, eu comecei a conhecer o mundo digital, né? O marketing digital, saber como vender pela internet. Curiosa, buscando na internet de curiosidade mesmo. E eu comprei um treinamento, não sei, o Fórmula de Lançamento, que foi famoso na internet, do Érico Rocha, marketing digital. E comecei a estudar e falei, olha, isso aqui é legal. Eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever, né? A parte de educação, idiomas, sempre foi uma linha que eu gostei muito. E eu comecei a mandar alguns e-mails para gostaria que eu posso escrever os seus e-mails? Eu vejo aqui que você está me mandando e-mails, vejo que são e-mails muito bons, dá uma olhadinha aqui. E eu comecei a trabalhar como copy, escrita de e-mails para algumas pessoas que estavam começando a lançar. Eu não sabia nada com nada. Até hoje eu sei muito pouco, mas vai. Para utilizar os gatilhos mentais, aquela coisa. Então, fiz 2 lançamentos, recebi coparticipação desses lançamentos. Foi legal, entrou uma graninha a mais, mas o que eu achei mais interessante foi o lançamento que eu fiz para minha própria escola. Um lançamento de envio de 4 e-mails com uma campanha para inglês para viagem. E era assim, era um produto morto. Sabe aquele produto que não vendia? A pessoa vinha para fazer o inglês para viagem, mas ele entendia que ele precisava de uma coisa mais robusta, daí ele já entrava no curso regular. Sim. E não ia o inglês para viagem, não ia. Eu fiz copiei e colei os 4 e-mails que tinham lá na plataforma. Copiei e colei, coloquei os meus dados e a gente fez 11 matrículas. Com esses 4 e-mails, eu falei, meu Deus, esse negócio funciona. E eu comecei a participar de eventos e conhecer pessoas e entender que, tem um outro mercado aqui que eu posso auxiliar, que não é o mercado que eu estou. 2015. Final de 2015 eu tomei a decisão, eu vou sair do mercado de idiomas, porque já aconteceu, ou encontro um sócio aqui ou vendo a escola. E vou entrar no mercado de treinamentos. Em fevereiro, eu conversei com a Carla, que era coordenadora, e falei, tô pensando em vender a escola. Assim, mas nesse papo assim, tá? Bate-papo. E aí ela olhou pra mim e falou, eu compro. Eu falei, tá bom. Tá bom. Mas eu já tinha feito anteriormente valuation, eu tinha recebido uma proposta anterior de um investidor e tal, então a gente já tinha... lembra, de 2010 a 2015 foi uma organização muito legal, aprendi muito. Muito do que eu hoje posso ensinar vem desse 2010 a 2015 que eu passei fazendo... como fazer uma empresa que não dependa de você. Sim. Que não tenha essa donodependência, que o dono não precise estar lá. Então eu ia na unidade uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque já ia muito bem, já tinha uma gestão muito sólida e uma gestão transparente. Então a Carla, ela já sabia quanto era o meu prolabore, ela sabia quanto que a empresa faturava, ela sabia quanto que a empresa lucrava. Era transparente para os líderes principais. Então, quando eu disse pra ela que eu tava pensando, ela falou, eu compro, meu Deus, compro. E é assim? Ela já sabia os números, ela já sabia o potencial. Já, Isso foi fevereiro. Isso foi em fevereiro. Em julho a gente fez a transição. Então, bem rápido. Foi rápido. Aí eu achei que eu ia ficar um ano sabático. Falei, não, eu vou um ano sabático, vou viajar pelo mundo, né? Eu passei 6 meses. Então, de julho a dezembro, eu fiz, de fato, um sabático. Viajei algumas vezes, fui pra Itália para falar sobre agricultura biossustentável, que é uma parte também que eu gosto muito. Que é uma linha de saúde, né? Eu sou sócia de uma clínica de medicina integrativa também aqui em Curitiba, que é uma área da medicina voltada para o foco em saúde, em tecnologia, tem muita coisa bacana. E em outubro já conhecia Tony Robbins, mas eu fui a um evento que eles estavam vendendo ingresso para os eventos do Tony nos Estados Unidos. Eu falei, eu vou. Sério? Teve essa oportunidade? Tive em novembro e dezembro, e no ano seguinte eu comecei a representar o Tony aqui no Brasil, junto com essa empresa, vendendo ingressos com tradução simultânea para quem queria ver o Tony nos Estados Unidos. Isso ficou em 17 a 21, até 2021. E em 2021, a pandemia foi um caos ali com os eventos presenciais, né? E em 2021 eu decidi colocar totalmente o foco na Potencial Pleno. Já estava com o foco totalmente voltado para ela, mas não mais trabalhar como parte aí da equipe Brasil Tony Robbins, né, vendendo os ingressos. Posso te interromper só um minuto? Favor. É porque tem muita informação que eu achei muito interessante. Não, achei muito interessante. Primeiro, qual que é o nome da sua clínica aqui em Curitiba? Você é sócia dessa clínica? Sou sócia. Clínica Taus. Medicina e Saúde Integrativa. Fica no Seminário, perto do Chafariz dos Anjos. Ai, perfeito. Sim. Porque é uma área que ela tá crescendo muito, sim. Né? E é extremamente necessária. Então, até para que o nosso público possa entender, porque eu acho que muito da visão que nós temos de uma empresa é quando nós conhecemos o gestor dessa empresa. Porque aí a gente consegue ter uma visão mais clara sobre qualidade de serviço, sobre propósito e tudo mais. Por isso que eu peço para você citar. Certo. A minha sócia na Clínica Taus é a doutora Thalita Tauchek.
Eu me apaixonei pela medicina integrativa em 2017, quando eu entendi que existem recursos que não são falados tanto, né? Ou então divulgados tanto, que o nome medicina integrativa é porque ela integra, não é só a parte de tecnologia, não é só a parte tradicional, não é só a parte... o que o paciente precisa? Um atendimento é individualizado. E aí um exemplo que a primeira vez eu ouvi, que eu achei sensacional foi, uma pessoa está com uma dor de cabeça, por exemplo, né? E aí a dose do remédio é 750 miligramas. E aí, perdoem o pessoal da saúde que estiver ouvindo a gente aqui, eu só estou dando um exemplo, tá? Sim. Mas que para mim marcou. 750 miligramas para uma pessoa que tem 16 anos e 50 quilos e para uma pessoa que tem 50 anos e 90 quilos. E o tipo totalmente diferente. Ok? Então, quando a gente olha para isso, parece comum, né? Mas não é comum. Não é. Então, aliás, é comum, mas não é normal. Não deveria ser comum. E aí, o que a medicina integrativa traz? Peraí, o que é que realmente esse indivíduo precisa? Então, totalmente individualizado. E quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde emocional, quando nós falamos do momento que nós vemos como sociedade, burnout, depressão, estresse, pânico, tem muito recurso que pode ser utilizado, que não é somente o recurso medicamento. Né? Tem muito antes, assim. Também, se o recurso for medicamento, certamente o médico responsável por isso, ele vai indicar, vai recomendar. Os médicos têm, obviamente, essa linha de entender o que o paciente precisa, mas dentro da medicina integrativa integrando tudo o que é possível, antes de recorrer a um último recurso, vamos por assim. Né? E aí me apaixonei pela medicina integrativa lá em 2017, e nós decidimos abrir a clínica em 2018, e hoje nós começamos no Bigorrilho, e numa sede, no prédio, né? Em um prédio comercial. E hoje nós estamos numa casa, até porque, além do tudo a ver com medicina integrativa, uma casa que tem um espaço, que é uma outra pegada, e também utilizando novas tecnologias, trazendo tecnologia da Itália, tecnologia da Alemanha, tudo em prol de uma saúde integral. Né? Para quem está assim, muito mal de saúde, ter, de fato, novos recursos. E para quem deseja uma alta performance, caramba, alta performance você precisa dar pro teu corpo o que ele precisa. Justamente. Né? Não é só, mas eu me alimento bem, eu treino, mas tem muito mais coisa além de alimentação e treino, né, que você pode fazer. Então, a parte da saúde integrativa, a área da saúde sempre me encantou muito. E eu li num livro alguns anos atrás, Daniel Pink é o autor, eu não lembro o nome do livro. Mas aí depois eu te mando qualquer coisa, tá? Perfeito. No livro dizia assim, mercados do futuro. Aí ele trouxe 5 mercados do futuro. Educação, porque cada vez mais nós estaremos com uma vida mais confortável. A nossa vida é muito confortável hoje. Então, por exemplo, se você vai para um lugar, você pode pegar um Uber, e se você espera 8 minutos pelo Uber, você fica puto. Né? Agora, se você colocar isso há 20 anos atrás, era do tipo, Deus te abençoe e conseguir achar um táxi, né? Então, a nossa vida é muito facilitada. Quer comer aplicativo? Precisa de alguma coisa, eu quero assistir alguma coisa, escolhe, fica 40 minutos para escolher um filme, né? Antes vai na locadora, se tiver lá, se não tiver, assim, talvez você não vai saber, Wellington, né? Porque você é mais jovem. Essa época eu peguei. Mas, nossa vida é uma vida muito facilitada. Com uma vida mais facilitada, naturalmente, nós vamos buscar mais educação. Saber mais, conhecer mais. Então, a educação, ele dizia no livro, a educação, por conta dessa vida facilitada, a educação é um mercado gigantesco. Segundo mercado, saúde. Porque, assim, 2 extremos da saúde, tá? O extremo da saúde, um adoecimento como população, e o outro extremo da saúde, a galera que quer buscar alta performance e, de fato, utilizar o biohacking, né? Ser aquela pessoa que tem todo, o que o meu corpo pode, até onde eu posso ir. Então, qual que é o meu limite? Tem esses 2 extremos. Então, o mercado da saúde, também um mercado gigantesco, aí tinha entretenimento, tecnologia, né? Então, e alguns outros. Eu falei, entretenimento não pega muito. Tecnologia, eu não sou muito ligada à tecnologia. Utilizo, acho sensacional, mas não é algo que vou estudar, posso investir, mas não é algo que me brilha os olhos. Mas a educação e a saúde, a educação já era o meu mercado que eu estava utilizando, eu já estava no mercado da educação, continuo no mercado da educação, e o segundo, o mercado da saúde, da área da saúde. E foi ali que nós começamos a trabalhar nessa linha, nesse mercado, e nos tornamos sócios. Em 2018, abriu a clínica, hoje já está bem consolidada, está ali convido até a galera a conhecer a Clínica Taos no seminário. Com certeza. E aí, pegando esse momento da sua vida, próximo ali à abertura da clínica, que você comentou que você vai para os Estados Unidos e vai para uma palestra do Tony. Sim. Assim, para quem não conhece, é simplesmente um dos maiores mentores da face da Terra. O maior, né? Um cara além de ser o gigantão, 2 metros de altura, né? Não,
É algo muito fora da curva, muito fora da curva. Já li vários livros dele, já vi várias palestras, e é Legal. impressionante a energia que ele tem e todo o ensinamento. E tenho ainda o desejo de ir em uma palestra presencial dele. Mas você teve essa experiência. Como que foi isso? Porque imagina, a ponto de você chegar a ser parte da equipe dele no Brasil, foi algo muito marcante na sua carreira. Sim, foi Como mesmo, que foi esse mesmo. momento da sua vida? Em 2016, eu saí da escola de inglês, fui a um evento em junho, conheci as meninas que representavam ele aqui no Brasil e comprei o ingresso lá, fomos em novembro para um evento. Foi sensacional, incrível, 4 dias em São José, na Califórnia. E lá eu tomei uma decisão de dar continuidade e ir pro próximo evento, que era no mês seguinte. Lembra, eu estava no meu sabático ali naquele momento, né? Então, no mês seguinte, para ir para os Estados Unidos novamente. Não tinha vaga. Eu falei, se livrar uma vaga aí, eu vou. E aí, livrou uma vaga, hein? E aí, nós fomos em dezembro também. Nesse evento de dezembro é o evento do documentário Eu Não Sou Seu Guru. Você já deve ter. Aquele específico? Aquele específico é o evento que acontece em dezembro, todos os anos. É o Encontro com o Destino. Tem na Netflix, inclusive, pra quem não viu, Sim, veja. É maravilhoso, maravilhoso. E pra mim foi, assim, de novembro foi incrível, de dezembro não tem explicação. E aí eu me apaixonei, né? Porque não tem como não se apaixonar. E ali eu me apaixonei e depois disso eu comecei as meninas estavam parando com a operação aqui no Brasil. Falei, olha, mas e se a gente, né, der continuidade? Eu tô aí sem fazer nada. Então, eu não consegui fazer meu ano sabático, né? Porque aí, no ano seguinte, nós fizemos uma parceria. Elas moravam fora do Brasil. Nós fizemos uma parceria para que eu atendesse os nossos clientes aqui no Brasil com ingresso e tradução simultânea, desse todo o suporte e ali começou. Então, isso foi de 2017 a 2021, né, como eu mencionei. E nesse 2017 a 2021, eu fui a mais de 20 eventos do Tony. Que incrível. Tanto presencial quanto online. Presencial, todos. 5 vezes por ano nos Estados Unidos, então, eventos de negócio, eventos, o DWD, né, o Encontro com Destino, o Desperte Seu Poder Interior. Então, todos os anos ele fazia um evento em março e novembro do UPW, Desperte Seu Poder Interior. Em janeiro e em agosto do Business Mastery, a maestria empresarial. E em dezembro o Encontro com o Seu Destino. Então, eu ia a quase todos esses eventos, um evento por ano. Eu não ia por questão de agenda aqui no Brasil, que eu já tinha os meus treinamentos. Mas 3 a 5 vezes por ano eu ia. E depois nos online, todos os online, como parte do time, dando suporte para liderança, time de liderança, participando disso. Né? Foram mais de 20 eventos. Então, foi uma experiência, eu não consigo traduzir, realmente assim, é muito difícil traduzir em palavras a experiência de ter trabalhado com o melhor do mundo em algo que faz. Ele é o melhor do mundo. Então, você trabalhar junto com o melhor do mundo, pega uma empresa que você admira muito, a melhor empresa do mundo, você trabalhar lá. Então, essa experiência. No segundo ponto, entender como que funciona business nos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, é diferente, muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Não é à toa que os caras são o número 1 do mundo, eu sei que a China tá aí, né, no pé, mas não é à toa que eles são o número 1 do mundo em volume de negócios, o número 1 do mundo em marcas fortes, né, que dominam aí muito do mercado, porque eles têm um jeito de fazer negócio. Então, aprender esse jeito de fazer negócio com os americanos também fez toda a diferença para mim. As reuniões que eu participava, eu falo com meus clientes, gente, as reuniões que eu participava era de explodir a cabeça, tipo, olha, visão, estratégia, plano, indicador. Então, trazer isso também para a realidade é muito da minha metodologia, ela vem do que eu aprendi lá com o Tony. Né, de ter ido a vários eventos, não só ir ao evento, mas também participar dentro do evento, trabalhar dentro do evento, vender para a empresa, me trouxe uma bagagem muito, muito poderosa dentro desse mundo dos negócios, além de, claro, poder ajudar as pessoas que estavam lá, então contribuir também com quem estava lá e os nossos clientes aqui do Brasil, que foram conosco e que a gente tem um laço muito bacana até hoje. Então, essa experiência de 5 anos foi um ponto marcante dentro da minha carreira empresarial, né? Que também como empresário nós desenvolvemos as nossas carreiras. E não necessariamente a ideia, porque pelo que você já tinha essa veia educacional dessa questão do empreendedorismo, mas você acha que o fato de ter tido essa experiência, que você teve que abrir mão ali do seu planejamento inicial, vou ter um ano para eu descansar, para eu ter experiências, aí chegou uma experiência tão gritante na sua vida que você falou assim, calma lá, não, isso aqui eu preciso dar atenção. Tem que agarrar, né? Tem que agarrar, é uma virada de chave. Sim. Você acha que você trouxe muita influência desse mercado, dessa forma educacional, porque é um show à parte, né? Não é só o conhecimento, não é só o que está sendo falado, é toda a ambientação, toda a ambiência. Você trouxe muito disso para sua escola atual?
Como que você percebe e como que você percebe o mercado brasileiro em comparação a esse nível americano de trabalho? Então, dois pontos importantes de colocar aí. Não tem como não modelar. Quando você vê algo que é muito, muito fora da curva, que está no mercado. Imagina, o Tony é o número 1 do mundo há 40 anos. Todo mundo que você pode me citar qualquer nome, eu vou dizer assim, ó, essa influência, né? A influência do Tony tá ali. E não seria diferente com a minha empresa. Então tem muita influência, sim, do que eu aprendi lá, na parte não só de negócios, mas também de como você entrar numa performance diferente como empresário, como pai, como mãe, como cidadão, porque o Tony ele trabalha em todas as áreas da vida, né? Primeiro, você vai despertar o teu poder interior, depois você vai fazer um desenho de um mapa de vida, que é uma vida memorável de ser vivida, aquela coisa de caramba, valeu a pena viver essa vida. E no terceiro, fazer negócios de uma maneira mestre. Então, essas 3 vertentes eu trouxe para dentro da escola. Dentro um dos nossos pilares da metodologia é essa influência que eu trouxe de fora. A minha experiência, claro, como empreender desde cedo, o que deu certo de 2010 a 2015 dentro da minha empresa, que são princípios, né? A estratégia pode mudar, mas o princípio não muda. O princípio não muda. Então, os princípios que deram certo dentro da minha gestão, dessa experiência, eu brinco com o meu time, gente, são 23 anos empreendendo. Então, não é 23 dias, nem 23 meses. Que às vezes eles trazem algumas questões e falam, caramba, como é que você sabe disso? 23 anos. 23 anos empreendendo, eu já sei o que já deu certo, o que já deu errado, o que já deu muito certo, o que já deu muito errado, o que deu errado, o que deu certo agora. Né? Então, ter isso. Então, essa bagagem foi, vamos pôr assim, potencializada mesmo com a minha ida e aprendizado lá com o Tony. Então, tem essa influência e eu sempre falo, gente, isso aqui é tio Tony, bora lá que o pai tá on, vou ensinar para vocês da fonte, direto da fonte. E nós trazemos isso dentro da nossa metodologia. E no segundo pilar, é foco no resultado. Então, por exemplo, eu vejo que quando eu estou numa reunião, hoje eu acho muito curioso, né? Mas quando eu estava numa reunião com o time americano, oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pontualmente começou. Sejam bem-vindos, hoje o tema é tal, bora. Carol, fala. Acabou o tempo. Fulano, fala, acabou o tempo. Então, o nosso jeitão Brasil, é claro, eu não estou dizendo aqui que nós precisamos ser assim, tá? Não entendam isso. É foco naquilo que a gente precisa ter foco. Não desvia. Ou se precisa falar alguma coisa, fala direto. Né? Não tem aquele, olha, não me entenda mal, olha só, mas que é nosso. Não quer dizer que nós precisamos ir para esse lado, mas que tem muito a aprender com isso também. De falar na hora, de dar feedbacks, entender que você quer que a outra pessoa cresça, você não é pessoal, você quer que a outra pessoa cresça. O terceiro, qual que é o resultado aqui? O que a gente tá... Beleza, essa última hora vai gerar quanto para nós? Não é essa última hora foi legal, essa reunião. Essa última hora, nós vamos fazer o que com ela? Então, esse olhar para o resultado, né, para o jogo, né, do negócio de business, assim, para estar com a pele em jogo, para esse jogo, esse foco que eu trago para dentro das nossas operações, que é um pouco diferente do que eu vejo com muitos empresários aqui. Né? Então, tô lá com esse colaborador que não me dá resultado, que não tá entregando, que me dá trabalho, mas, eu não vou falar nada, né? Poxa, ele tá comigo há 2 anos já e nós temos, é cultural. De deixar, vamos ver, eu vou falar com ele, não, ele deve saber. Né? Às vezes nem fala, né? Nem dá o feedback. Não dá. E o que eu vi nos Estados Unidos, dentro da experiência que eu tive, olha, isso aqui a gente não tolera, se você continuar assim, infelizmente a gente vai precisar romper o contrato. Tranquilo. E não é aquela coisa de, meu Deus. Ok, então eu aprendi muito nessa linha e foco no resultado. Que resultado, qual que é o retorno aqui? Qual que é o resultado aqui? Nós não estamos aqui para brincar de fazer negócio, nós estamos aqui para fazer negócio. Então, esse olhar era muito gritante, de diferente, por exemplo, quando muitas vezes eu chego numa mesa de micro e pequeno empresário que ainda, obviamente, está aprendendo, ou tem essa dificuldade, mas que precisa pôr esse pé. Peraí, eu sei, mas eu quero resultado. E aí que é a briga máxima, né? Que eu vira e mexe, me aparecem perguntas lá na caixinha de perguntas. Tá, o que você acha do CNPJ não tem coração, né? Dentro do que eu vi nos Estados Unidos é bem isso. Olha, o CNPJ tem resultado, né? O CNPJ tem gestão. Quem tem coração é o CPF. Eu tenho coração, né? Eu tenho, e também, e aí são essas 2 vertentes que eu falo bastante, você deve ter visto também no meu Instagram. CPF é mentalidade e CNPJ é gestão. E quando esses 2 estão alinhados, é uma empresa que cresce, é quem não tem dono de dependência, que o empresário consegue ver resultado no fim da linha. Ele consegue ver, puxa, tá tendo lucro, tá crescendo, tá? Podia ser melhor, porque insatisfeitos somos.
poderia ser melhor, mas que legal, tá dando resultado. Esse volume de trabalho, que é bastante trabalhoso, sim, muito trabalho, tá dando resultado. Mas para isso precisa alinhar mentalidade e gestão, que foi, assim, o que eu mais aprendi nesses 5 anos trabalhando com o Tony, que é mentalidade. Você precisa trabalhar sua mentalidade e ele, assim, nível A nisso, para inclusive parte de coaching, ferramentas, maravilhoso. E CNPJ é gestão. Tá dando resultado? Que resultado? Como poderia ser melhor sem resultado? Né? Tá negativo o resultado? Como que a gente pode transformar em positivo? Deu um resultado positivo? Como poderia ser 2 vezes maior? Então, esse foco no resultado que eu trago para dentro dos nossos treinamentos, mas que é muito claro. Quando eu entrava numa reunião lá, eu já sabia o que eu tinha que apresentar. Que resultados que eu tinha que apresentar. Independentemente se fosse resultado positivo ou negativo. Mas ter o resultado, justificar esse resultado, no sentido não de dar desculpas, mas entender, aconteceu isso e influenciou no resultado. Né? Influenciou nesse resultado. O plano que eu tenho para sair desse resultado é esse. E aí, dá esse play. Carol, para quem tá conhecendo um pouco mais a sua história hoje, e esses 23 anos de carreira, né, tudo que você conquistou nesse tempo, o fato de ter trabalhado e ter aprendido muito ali com o ápice, né, dos mentores, dos educadores, o número 1 do mundo, eu tenho certeza que todo mundo que tá te ouvindo tá pensando, cara, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito que absorver de conhecimento da Carol. E agora você está próximo de iniciar mais uma imersão, né? Dividir o seu conhecimento, dividir esses 23 anos de bagagem com esses novos empreendedores, ou empreendedores que já estão no mercado há um certo tempo, mas querem ter essa virada de chave que você já testou, já aplicou e hoje consegue replicar para eles. Conta um pouco mais, como que vai ser esse evento de amanhã? Como que vai ser essa imersão? Dê um pouco mais de detalhes para quem está te ouvindo. Você sabe que nesse último ano passado, eu tomei uma decisão de ir para o mercado online de uma maneira mais ostensiva, né? E muitas coisas aconteceram nesse ano. Eu falei, não, mas eu coloquei lá como foco de atender pessoas de fora e tal. E o nosso time trouxe, não fosse uma imersão? Igual nós fazemos uma imersão presencial. Nós vamos fazer uma imersão online. Então, mesma estrutura. Não sou eu na frente do computador, inclusive quem estiver com a gente lá vai ver como é. Não vai ser eu na frente do computador passando slide, porque esse não é o nosso jeito de fazer aula, não é nosso jeito de fazer imersão. Então nós vamos fazer uma imersão com o nosso jeito potencial plano de fazer, nosso jeitão P2, como nós chamamos. 8h30 da manhã começa. Nós vamos trabalhar 4 pilares. O primeiro deles é o que eu tenho ouvido muito esse ano. Não tem gente boa para trabalhar. Tá muito difícil contratar. Tá muito difícil trazer gente. Tá muito difícil. Então a gente vai falar sobre liderança, contratação e formação de times. Eu ouvi certa vez de um cliente, inclusive, que foi pro Tony com a gente, que quem não forma pessoas se torna escravo do seu próprio sucesso. Então, isso foi uma virada para mim na época do tipo, é verdade, eu preciso formar as pessoas, trazer, não só trazer, mas reter e fazer essa formação. E isso leva tempo, isso leva dedicação, precisa de um passo a passo, precisa de um líder ali. Então, e liderança não é cargo, liderança não é nome, liderança é ter um líder de presença que vai fazer isso acontecer. Então, liderança é o primeiro passo, que sem pessoas não tem como. Segundo, a gente fala de vendas, porque uma empresa que está vendendo bem, ela, por mais que ela tenha os seus problemas, e toda empresa tem problema, ela está com menos problemas. Okay? Então, por quê? Porque tem venda acontecendo e as vendas estão acontecendo bem. Agora, não adianta vender e não ficar. Então, financeiro. Vamos falar de finanças amanhã também. E o que engloba todo esse contexto, marketing. Porque quando você vai falar de contratação, se a sua empresa é uma empresa que as pessoas olham e falam, caramba, legal, hein? Quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar nessa empresa. Gostei deles no Instagram, gostei deles nas redes sociais. O pessoal que trabalha lá é feliz, sorri nas fotos. Né? Então, você também precisa fazer o marketing externo para atrair colaboradores, atrair clientes. O marketing tradicional funciona muito, muito ainda. E a galera tem deixado de lado, não, marketing digital, só tráfego pago. Não é só. E quando você começa a olhar para algumas outros cases, empresas tradicionais, que, por exemplo, não estão no Instagram. Não estou dizendo que não esteja no Instagram, vende Sim. muito, tá? Inclusive, nós estamos aqui por conta disso, né? Mas falar de marketing tradicional, endomarketing, o que você precisa trazer para o teu time que está com você. Vamos falar de marketing digital, sim, e vamos falar de marketing pessoal. Porque no mundo que a gente vive hoje, você ter uma apresentação em que a pessoa que seja marcante, o seu marketing pessoal vende muito para a sua empresa. Isso precisa ser falado. Então esses 4 pilares estarão lá amanhã, projetados para 2024. O que você vai fazer em janeiro, fevereiro, março, projetados para 2024, para ter mensuração também. Puta, janeiro, tudo que eu me comprometi eu fiz, check. Não, opa, isso aqui ficou para trás, vou colocar para fevereiro. Ter um plano claro, sair de lá, a pessoa quem tiver com a gente, o empresário que tiver com a gente amanhã,
na imersão Fim do Empresário Comum vai sair de lá com o seu plano debaixo do braço nessas 4 áreas principais da empresa. Sensacional, sensacional. E aí me vem 2 perguntas. A primeira, como que faz? Ainda tem vagas? É possível ainda fazer inscrição? Como que funcionam as inscrições para esse evento? Hoje, último dia. Então, até hoje, 23, 59, 59, né? É possível ainda. Até amanhã, 8h29 da manhã, né? Porque nós estamos amanhã, 8h30, pontualmente começa. O link tá na minha bio do Instagram. O Instagram é @carolcosta. Costa com 2 Cs e 2 Ts. Porque tem 1 milhão de Carol Costas, né? Então, lá no Costa é só colocar CC. E aí vai aparecer a minha fotinho lá pra você. O link tá na bio. Pra que a pessoa... É só... O fim do quero participar, o fim do empresário comum. Ou me manda no direct, no meu Instagram, mais lucro. Porque é isso que a imersão... A promessa da nossa imersão é que ano que vem você tenha mais lucro. Então me manda uma mensaginha no direct, escrito mais lucro. E você já vai receber todas as informações também por lá. E aí me vem a segunda pergunta. Nós já vamos divulgar no nosso Instagram também o evento, justamente para que o nosso público que acompanha o podcast possa participar deste momento. Mas quando esse episódio for ao ar, o evento já terá acontecido. E aí me vem a minha segunda pergunta. Vocês vão deixar a disponibilidade, vocês vão gravar esse evento, vai ser disponível posteriormente à venda? Ou vocês têm outros eventos que já estão disponíveis, outros infoprodutos que o nosso público possa consumir? Claro, quem assistir quando for ao ar, é só clicar no link que tá na minha bio. Certo. Alguma coisa tem lá. Ok? Não necessariamente essa é a imersão do Fim do Empresário Comum, porque essa é focada no Planejamento Estratégico 2024, mas certamente alguma outra imersão online, algum outro produto que vai fazer com que o empresário possa ter uma gestão mais inteligente do seu negócio, uma gestão mais eficiente do seu negócio. É só clicar no link que está na bio e lá vai ter mais informações. Me segue no Instagram também, sempre tem conteúdo, caixinhas, eu respondo sobre gestão lá por lá também. É maravilhoso. Carol, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível o bate-papo, foi Eu que agradeço. muito enriquecedor. Saiba que as portas aqui do podcast estarão sempre abertas para você, sempre que quiser. Fique extremamente à vontade. Eu sou um fã do seu trabalho, acompanho muito ali pelas redes sociais e aprendo demais com o que você faz. E, novamente, só tenho a te agradecer. O evento já vai acontecer amanhã. Eu sei que hoje seu dia está super corrido e você dispôs desse tempo para vir conversar um pouco conosco, dividir um pouco do seu conhecimento com quem está nos ouvindo. Então, assim, minha mais sincera gratidão por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi um prazer, mesmo uma surpresa feliz da minha semana. E é interessante porque eu costumo dizer que a vida favorece o que favorece a vida, né? Então, eu estava ali sexta-feira, o dia todo me preparando para a imersão de amanhã. E aí você me mandou uma mensagem: Carol, consegue às 10? É raro. A agenda tá livre numa sexta-feira, porque eu dou bastante treinamento às sextas-feiras, ou treinamento em company. Então era para acontecer de estar aqui. Eu agradeço o convite, a iniciativa, parabéns por isso. O conhecimento ele é feito para ser compartilhado. Então também quem tá ouvindo a gente que possa ter insights legais dentro desse nosso bate-papo, te agradeço muito novamente pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, então sigam o WM Podcast nas redes sociais, no YouTube. Sigam também as redes sociais da Carol Costa, que a rede social, o Instagram é @Carol Costa, Costa com 2 Cs e 2 Ts, e @Potencial Pleno Oficial, que é da Escola de Negócios. Estará também na descrição desse vídeo e na descrição do Spotify. E novamente lembrando a vocês, toda terça-feira às 7h07 da manhã, um novo episódio do WM Podcast. Um abraço a todos.